Boa tarde, todo mundo. Bem-vindos mais uma vez aqui à Távola de Fim de Tarde. Eu sou Regina Zappa, estou aqui com meus amigos Miguel Paiva, Renato Aroeira. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Aroeira. Boa tarde, boa tarde. Esse negócio de live é interessante, né? Agora que eu me dei conta que a gente faz ao vivo isso. Eu fiz isso ao vivo, eu fiz. Deixa eu tirar o som aqui do laptop, caramba. Pronto. Eu fiz programa ao vivo quando eu fazia TV Bandeirantes lá com o Fernando Barbosa Lima. Eu entrava às vezes no jornal ao vivo, com a Doris Guice, ela apresentava. E depois nunca mais fiz nada ao vivo. Ao vivo é interessante, é uma coisa forte, né? Sinal que estamos vivos. Agora que você descobriu que a gente tem estado ao vivo nas últimas quartas-feiras. Agora é que eu me dei conta. Não, e eu estava falando aqui com eles que parece que o foguete vai sair quando a gente fica todo mundo preparado, assim, olhando para frente, aí contando os minutos, né? Falta 2 minutos, faltam 1 minuto, né? Parece aquela coisa da NASA, né? Que vai subir o foguete, só que sobe para ir para o público. Não deixa de ser um foguete. A ideia é essa, né? Mas olha só, gente, eu queria já dar boas-vindas aqui a um novo membro, ao CIR 130846. Não sei se o Alcir é algum candidato, mas ele, obrigado por ter entrado aqui como membro. Hoje a gente tem muitos assuntos, como sempre, a gente vai ter uma convidada surpresa, uma jornalista, Ana Cristina Machado, que vai entrar daqui a pouco, e depois ela vai contar o que ela veio contar para a gente. A gente tem até é a segunda semana que a gente vai ter uma boa notícia, mas antes da boa notícia, a pandemia continua aprontando. Hoje eu vi que tem um número recorde de casos nos Estados Unidos, a Alemanha voltou a fechar os bares e está impondo um confinamento parcial também, França também, ou também está fazendo um confinamento e toque de recolher, Espanha também. Então, a gente está vendo na Europa o que pode ser o nosso futuro. Tomara que não, mas a gente tem que prestar atenção nisso. E, claro, um número enorme de mortes no Brasil. E, com tudo isso, com essa tragédia toda, vosso presidente ainda... Meu não. Eu sabia que alguém ia falar isso, mas eu estava querendo tirar daqui de mim. Mas está apostando na privatização do SUS, né, Miguel? Tanto eu quanto o Aroeira provavelmente também ficamos indignados com essa desafio. Eu fiz até uma nova logo para o caso, eu espero que isso não passe, mas aí está uma sugestão de nova logo do SUS, o que vai virar o SUS, né? Na realidade, fiz uma outra charge para amanhã, mas essa eu guardo em segredo. É o que dá certo, né? Tudo que dá certo dos governos passados, o governo Bolsonaro quer se apropriar, dando uma nova cara, né? Dando uma travestida, entendeu? E dizendo que é dele. Acho que o governo vai entregar isso, não vai se apropriar, vai arrombar os cofres. Quer dizer, nem é o governo. As pessoas interessadas na privatização do SUS, que era um projeto... Quando o primeiro-ministro, o Mandetta, foi colocado lá, ele tinha esse objetivo. O Mandetta era um homem dos planos de saúde para privatizar o SUS. Exatamente. Esse é um projeto que já tem... apenas movendo as manivelas e fazendo as engrenagens girarem na direção de completar o projeto. Todo projeto é esse. Todo projeto visa desqualificar... Na contramão do planeta, né? Depois dessa epidemia, na contramão do planeta. Desqualificar qualquer serviço público. E o Bolsonaro foi tratado pelo SUS, o Bolsonaro foi atendido pelo SUS, supostamente, né? Com a famosa história da facada, e mesmo depois... Tudo no Bolsonaro é supostamente. A suposta facada no suposto hospital, supostamente atendido. Ou o suposto supositório que ele possa ter usado, supostamente. Olha só, gente, e a Graça Salgado está dizendo aqui uma informação que eu não tinha, que a Holanda está mandando doentes para a Alemanha. Quer dizer, a coisa voltou a ficar séria lá na Europa. Aí está
Eu acho essa coisa bastante grave. A Europa está entrando num período agora de inverno, o que não está cientificamente diretamente ligado ao coronavírus, mas é um agravante no caso de doenças respiratórias, você fica mais vulnerável aos vírus, os ambientes se fecham, você respira um ar mais viciado, é mais propício, tanto é que quando a pandemia começou, fevereiro, março, ainda estava em pleno inverno no continente europeu, no hemisfério norte, e houve se espalhou de uma maneira dramática. Pode ser que aconteça a mesma coisa agora, agravado, não só... Já está acontecendo em alguns países. Pela flexibilização, mas também pelo clima. O clima fecha os ambientes, né? Nós estamos entrando no verão em que o clima abre os ambientes. Aqui no Brasil não tem muito isso, mas enfim... Mas a gente vai enfrentar o ar-condicionado, que é um agravante. Que é um problema, exatamente, bem lembrado. O ar-condicionado é um fator que nos iguala aumenta muito o risco. Né? O ambiente fica fechado. Né? O ambiente fica fechado. Ou seja, nós teremos uma segunda onda encavalada na primeira onda, porque a gente não chegou a abrir com algum juízo. A gente saiu chutando as portas e abrindo meio na força, as câmaras de comércio, as federações de indústria, as pressões, pronto. Abrindo, voltando, é claro que tem uma correlação. Os gráficos sobem, o restaurante abre, o trabalho volta a ser normal, o patrão obriga, o transporte coletivo é usado, os números voltam a subir, e a gente já está de novo no ascenso em algumas cidades. Não sei se não há a menor possibilidade. Não há a menor possibilidade de pensar em fechar de novo. Com uma diferença, Miguel. A Europa, com todos os problemas, ela aprendeu muito sobre lidar com o vírus. Tem um sistema de saúde que ainda está longe de estar sobrecarregado e, de certa maneira, está mais preparada, através até dos líderes que tem, para enfrentar uma segunda onda e uma terceira. É um desastre atrás do outro. Nós temos um cara que vai piorar a segunda onda, tornando a vacina não obrigatória, por exemplo. Mais até... Ele, na verdade, diz que não vai se vacinar, os filhos também. Ostensivamente, ele faz campanha contra a vacinação, mais até do que não tornar obrigatório. E aqui acho que não vai nem dar tempo. Vai ser o caos que foi a primeira, aumentado pelo cansaço. Não vai dar nem tempo de ver uma segunda onda, vai ser tudo misturado. Pela exaustão da economia, né, que não aguenta mais. Os especialistas estão prevendo que abril vai ter outro pico aí da pandemia aqui no Brasil, e eu já li também artigos dizendo que tanto o Trump quanto o Bolsonaro atrapalharam completamente a possibilidade de defesa dos países da América. O New York Times escreveu. O New York Times escreveu. O New York Times, né? Enfim, vamos torcer. Quem acredita em Deus que reze, para que isso não se agrave mais. Quem não acredita em Deus, que trabalhe para que isso não se agrave, tomando as precauções necessárias. Miguel, o Marcelinho, grande ilustrador do Globo, dizia assim, Deus está sem raios. Ele acreditava em Deus, mas achava que Deus estava sem raios para jogar. Agora ele deve estar lá no apartamento dele dizendo a mesma coisa, Deus está sem raios. Exatamente. Está sem conexão Wi-Fi, está brabo o negócio lá. Está sem pontaria também, está acertando as pessoas erradas. Está acertando as pessoas erradas. O Bolsonaro levou um susto tão grande com a reação, ele é ingênuo, né? Ele acha que o povo é um rebanho, né? Que ele diz as coisas, ele levou um susto tão grande com essa história do SUS, entendeu? Quer dizer, não, mas não é bem isso, é um estudo, não sei o quê. Mas o projeto deles é esse, o projeto deles, desde que o Mandetta Correia lembrou, é esse, é privatizar... Na verdade, assim, o projeto do SUS é até mais amplo. A Rocinha tem uma clínica da família, modelo. Meu filho está até fazendo o finalzinho do curso dele lá. É uma forma completamente diferente, moderna, muito avançada de se fazer medicina, é preventiva, mas é de família, é um interesse... Os meninos nem trabalham de jaleco, para você ter uma ideia. A remoção da hierarquia, uma certa horizontalização do processo, e assim por diante. Ou seja, modelo cubano, modelo moderno, etc.
evidente que essa é a primeira coisa a ser usada. Vamos usar como joia da coroa para vender. E depois de vender, acabou, não tem mais isso. Porque vai ser apenas mais uma clínica cobrando cada vez mais caro pelo atendimento. Ou vendendo plano de saúde muito barato. Porque o projeto deles, e todo mundo vem me falar sobre isso, você não tem plano de saúde? Ah, mas agora já temos planos de saúde baratinhos. São os cata-véi, né, como chama um amigo meu de minha idade. São planos muito locais, sabendo que o velho não viaja. Então, alguns hospitais em volta fazem. É geralmente um negócio para mau atendimento, para ficar em fila. Não é melhor do que o SUS, mas dá uma ilusão. Esses planos baratos são péssimos, não vale a pena mesmo. Dá uma ilusão de segurança. E é aí que eles vão fazer fortuna. Porque é na quantidade, pagando 200 reais, 300 reais por mês, que mais esses barões aí vão ficar milionários. Especialmente esses donos de hospitais. Gente, ele está indo na contramão até do Biden, porque o Biden vai manter o Obamacare, claro. Vai manter o Obamacare e reestruturar de uma maneira que haja uma saúde mais universal nos Estados Unidos. Deixa eu só fazer a pergunta. É possível? Essa eu acho que a população brasileira não aceita. Como o Miguel falou, ele está surpreso com a reação. Essa é uma coisa que eu tenho quase certeza... Bom, eu nunca tenho certeza absoluta, que a população brasileira não engorda. Mas eu também acho que não vai aceitar, não. O Congresso vai aceitar. Privatizar o SUS vai para a rua. É verdade. Eu acho que é mais uma daqueles disparos que ele faz e que depois volta atrás, só para sentir o clima, não sei. Bom, mas, enfim, vamos falar da boa notícia dessa semana, que foi o Chile aprovando a nova Constituição. Então, semana passada a gente teve a boa notícia das eleições na Bolívia. Eu falo boa notícia porque toda vez que a gente entra aqui só tem notícia ruim, né? Então a gente fica falando de tudo que vem acontecendo e não tem uma semana que não aconteça milhares de coisas horríveis aqui no Brasil e tentativas de coisas horríveis. Mas então a gente chegou hoje novamente com uma boa notícia, que foi essa aprovação da nova Constituição. A Constituinte do Chile já tinha 30 anos, foi redigida no tempo do Pinochet, e, finalmente, a gente podia mostrar... Praticamente a mão por ele mesmo, né? Podia mostrar aquela charge do Aroeira, que está no nosso card. Eu esqueci de falar que o Sérgio Braja está com a gente lá na técnica, e ele que vai ajudando a gente a mostrar. A operação da Enterprise. Tem uma charge minha também que eu fiz, já tem uns 2 dias sobre isso. É interessante. Então, envolve o Bolsonaro também. Vamos lá. Essa é do Aroeira. Essa é a do card, exatamente. É o enterro solene da era Pinochet. Do corpo insepulto do Pinochet. Exatamente. Que resiste. Que aqui, quando eles abriram aquela tampinha, o braço dele subiu, né? Na mesma hora. Essa charge eu fiz originalmente quando ele foi enterrado e os fascistas foram fazer a saudação ali no caixão dele. Eu desenhei o caixão dele aberto com ele fazendo e refiz agora para a Constituição. Que, na verdade, não enterraram, ficou aquele braço ereto, não fechava o caixão, não puderam enterrar, e agora... Isso aconteceu muito aqui no Brasil, como a gente tem falado, né? De não ter enterrado totalmente o AI-5, basta acabar um pouquinho e ele aparece, entendeu? Exatamente. A gente não está enterrando nada, né? Serginho, mostra a minha aí. Não é essa outra, aquela minha do Bolsonaro, os outros 2 conversando sobre o Chile. Essa do SUS a gente já viu, né? Ou não? Essa do SUS já. Não, e tem aquela faixa maravilhosa, aquela foto do Chile dizendo Chile será a tumba do neoliberalismo. Exatamente. Essa faixa é muito forte. Não sou completamente otimista, mas acho que certamente a trombada final, o começo da trombada final do neoliberalismo por vontade popular, parece que acontece no Chile mesmo. É lá que claramente você tem um Estado sem nenhuma disfarce, totalmente neoliberal, com tudo privatizado, e a população bate de frente, rejeitando de forma muito objetiva com esse plebiscito. Esse plebiscito, acho que julgou mais o Estado liberal do que só a Constituição. Eu também acho. Do Pinochet. Claro. Eu acho que a gente está vendo eu ouso dizer que a gente está vendo uma revolução aqui na América do Sul. A Bolívia, a eleição da Bolívia, eu acho que foi uma revolução.
E agora, essa rejeição... Não chega nem a ser uma revolução, porque eu acho que o inimigo, no caso aí, ele não tem um histórico de sucesso, ele tem um histórico de tentativas amorais e de perversão econômica e social em relação aos lugares onde ele consegue se estabelecer. Mas é um inimigo constante, o neoliberalismo, quer dizer, é uma coisa mas, assim, ele se combateu o tempo todo. Ele se vendeu como bem-sucedido. Mas ele é bem vendeu como bem-sucedido. Mas já é a primeira fake news essa, porque bem-sucedido aonde, cara pálida? Bem-sucedido para quem, né? Para quem? Para quem? Porque ele foi bem-sucedido. De que está aí, é o sistema, né, geral aqui da... Ele foi, embora muito economista, até do lado deles, hoje em dia alega que ele foi tão bem-sucedido que está devorando a si mesmo, que, de certa maneira, ele passou a ser quase inviável. Isso economistas da direita, de gente liberal, terra dos cabelos, de muito neoliberal. Aliás, nós vimos no começo da pandemia um montão de conversão duradoura ao liberalismo clássico, né, Regina? Né, exatamente. E ficaram, continuam convertidos. Ou seja, porque no próprio Chile, o próprio Chile vivia um falso bem-estar, favorecendo totalmente as classes mais ricas do Chile. Tudo é privatizado, a saúde, a escola, o transporte, tudo. E houve um achatamento enorme em relação às populações mais pobres, inclusive os aposentados, ao sistema de privatização do sistema... Previdência privada, Previdência privada. É uma coisa absurda. Então, é uma bolha que foi crescendo, e aí se percebeu que a Constituição legalizava isso tudo, entendeu? Começou a se perceber que isso tudo estava previsto por uma Constituição absolutamente superada. Então, qual foi o passo? Vamos tirar a Constituição. Não é essa palhaçada desse cara daqui, desse líder do governo, que aproveitou a onda, como é a mania deles, né? Eles aproveitam tudo que dá certo nos outros lugares. Vamos fazer o comportamento. A nossa Constituinte é jovem a beça, tem pouquíssimo tempo, nós nem conseguimos ainda... A nossa Constituinte, ela até teria coisas a se mexer, mas não na direção que eles querem. Exatamente. Não pela proposta por um líder do governo. Vai fazer uma Constituinte no governo Bolsonaro, nós estamos perdidos. Não, gente, olha só, já que a gente está nessa conversa de Chile, de Bolívia, eu queria trazer aqui a nossa convidada, que é a jornalista Ana Cristina Machado. Ana, eu trabalhei com ela no Jornal do Brasil muito tempo, a Ana também trabalhou no Globo, grande jornalista, e a Ana, ela esteve na Bolívia, ela foi para ver as eleições, estava lá na celebração, e a Ana já conhece a Bolívia de antes. Eu queria que você contasse essa diferença que você achou da Bolívia, do tempo que você viveu lá e de agora. Boa tarde, Ana. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui com a Aroeira e com a Paiva, além da minha amiga Regina, é claro. E queria contar um pouco isso, que eu vivi na Bolívia muito jovenzinha, nos anos 80, na época do Siles Suazo, de um grande período de explosão social também, mas eu encontrei dessa vez outro país. A Bolívia deixou de ser um país com muita miséria, né? Existe ainda um grau de pobreza extrema, mas muito reduzida. Os anos do MAS, que foi de 2006 para cá, do movimento ao socialismo no poder, quadruplicaram o PIB nacional e redistribuíram riqueza. E outra coisa muito... É claro que se pode discutir esse modelo econômico, que foi muito baseado, como o nosso, né, no período do PT, em extrativismo e exportação de commodities, né? Há um debate sobre os modelos latino-americanos e suas validades hoje em dia, mas fica evidente, né, para qualquer um que chegue à Bolívia, que não é mais aquele país miserável e de profunda opressão e silenciamento das suas maiorias, né? É um país de 65% da população declaradamente autóctone, indígenas, aimaras, quechos, guaranis. E quando eu vivi lá, era tão absurda a opressão étnico-racial
Eles até tinham propaganda, por exemplo, peças publicitárias com tcholitas, com senhoras, como eles chamam agora, politicamente correto, falando politicamente correto, né? Senhoras de polheira, que são senhoras com aquelas saias das tcholitas, né? Mas eles representavam na propaganda a tcholita com uma modelo branca. Isso me chocou muito quando eu cheguei lá. E agora me chocou pela positiva, porque todas as televisões têm programas multilingües, inclusive as televisões mais conservadoras, né? O extraordinário, assim, do ponto de vista visual, né, de quem chega a La Paz hoje, ver uma rede impressionante de teleféricos que não são de enfeite, são transporte de massas, porque La Paz é uma cidade que, na verdade, fica num vale, num buraco dos Andes, né? Então, tem diferenças de altitude muito grandes entre o centro de La Paz, que está a 3.600, e El Alto, que está a 4.200, tem dentro de uma 800 metros de diferença. Caramba! E eles construíram uma rede, são mais de 6 linhas, estão ainda terminando a última. Todas as estações têm nomes em Quechua e Aymara. Muito altivo, muito autoconsciente da sua força, né? Da sua história de brigas homéricas. Não, a Bolívia sempre foi um país muito conflituado, né? E hoje se vê, é visível esse avanço em todos os sentidos. Eu acho que conversava com uma professora universitária de Direito aí do Rio, até em São Paulo, e ela falava quanto é importante para o estudo das constituições, provavelmente a do Chile vai tratar dessa questão, o conceito de plurinacionalidade. Na Bolívia é um Estado plurinacional, República Plurinacional da Bolívia, está para todo lado isso, e o povo, os camponeses, os trabalhadores, têm isso como uma grande conquista, né? E o governo ilegítimo que subiu ao poder por uma série de fatores, né, que configurou um golpe, e há exatamente um ano, entre outubro e novembro de 2019, esse governo, ele quis acabar com isso, né? Ele teve a cara de pau, né, a ousadia de tentar acabar com essa conquista imensa do ponto de vista da participação popular das maiorias. O general, eu brinquei com a minha amiga, o general Heleno deles, o secretário de governo da presidenta Janine Áñez, que é o general Murillo, ele chegou a queimar uma bandeira dos povos indígenas, aquela bandeira multicolorida, de quadradinhos multicoloridos, chamada Huipala, que é a representação da multinacionalidade, que é a representação do Estado plurinacional. A Bolívia, na verdade, tem 2 bandeiras hoje, em todos os hotéis, em todos os órgãos públicos estão a bandeira nacional boliviana e a Huipala. E esse cara fez um ato de provocação e botou fogo na Huipala. Botou fogo que aquilo ia acabar, que ia ser uma Bolívia unificada, que não existiam povos, um discurso muito parecido ao que o Vandal. Como é que você fez? Lembram da reunião? Aquele que ele fez naquela reunião fatídica, né? Que ele diz que não se Como é que você explica a Bolívia ter entrado num processo de eleições, mesmo com um golpe declarado? Como é que foi esse caminho? Eles achavam que iam ganhar a eleição? Quem deu o golpe? Olha, o conjunto das forças que apoiaram o golpe se sustentando na intervenção da OEA, que foi a responsável por dizer que havia uma fraude que nunca se comprovou, né, que agora órgãos de todo o mundo, de universidades as mais conceituadas, já deram relatórios de que não houve fraude em 2019. Né? O que havia em 2019 é que o MAS ia ganhar de forma mais apertada, ia ganhar de forma muito apertada. E era possível que houvesse segundo turno, era possível, mas não se configurou. O governo interino, ilegítimo, que assumiu, prometeu, não sei se vocês lembram, prometeu, nós estamos assumindo, como em geral os golpistas fazem, né? Nós estamos assumindo os golpistas mais violentos.
nós estamos assumindo para dar passo para fazer a transição para um novo governo democrático, que eles evidentemente queriam que não fosse do MAS, né? Porque o golpe foi contra o MAS. E eles assumiram um compromisso, né? E a Jeanine Áñez conseguiu adiar uma vez as eleições, que eram para ter sido antes de 18 de outubro, ela adiou para 18 de outubro, e em agosto anunciou que adiaria pela segunda vez, que não seria em 18 de outubro. O país se levantou. Houve uma explosão social e política contra a perspectiva do adiamento das eleições. Então, essas eleições foram arrancadas a fórceps desse governo, né? Eles tiveram que engolir, porque havia um levantamento social contra a perspectiva de adiamento. Uma pressão forte, né? Uma pressão muito forte da população, inclusive da classe média mais branca, mais, digamos assim, porque a direita boliviana está dividida, tal como a nossa, né? Mas com consequências mais positivas. Existe uma direita quase bolsonarista, digamos assim, neofascista mesmo, ou fascista. Inclui milícia, né? Inclui milícia, que é de Santa Cruz, aqui do departamento mais fronteiriço ao Brasil. A proximidade com o Brasil, né? Eu acho que tem um pouco dessa... É um departamento, um fortíssimo agronegócio da soja e da cana, com um pouco de exploração petrogasífera, e com uma elite econômica extremamente conservadora, neofascista mesmo. Existe, inclusive, braços armados da União Civil, do tal Comitê Cívico Crucenho, né? Chama-se União Juvenil Crucenista. Crucenista é de Santa Cruz, né? E é um braço armado, é uma milícia mesmo, uma milícia fascista. Essa direita teve 14% dos votos, ganhou em Santa Cruz, mas não conseguiu ficar nem como maioria da direita. E tem uma outra direita, que foi representada nas eleições pelo ex-presidente Carlos Mesa, que era um jornalista, uma espécie de... Não vou fazer comparação, porque... Mas um jornalista... A gente imagina. Mas o Carlos Mesa estava... Esse setor estava... esperançoso de não ganhar do MAS, mas de conseguir uma votação que levasse as eleições para o segundo turno, e no segundo turno juntassem-se todos contra o MAS. Isso não se deu. E interessante é que não se deu pela briga entre eles mesmos, porque o crescimento do Camacho, que era o candidato neofascista, nas últimas semanas, pré-pleito, levou a comer muito voto como é um país muito polarizado, e o MAS não... Isso aí é outro tema, né? O MAS tinha perdido uma base, e particularmente da classe média das cidades, que fica calada para não levar chumbo, né? E recuperou essa base, porque o governo de direita foi tão ruim, tão incompetente em lidar com a pandemia, tão repressor, né? Houve dois massacres, dois episódios violentíssimos, onde morreram 35 pessoas e ficaram feridas mais de 50, uma em La Paz, outra em Cochabamba. Eu sei que a Regina apresentou isso aqui como uma boa notícia, evidentemente mas tem uma notícia... É uma notícia... Dentro do quadro que a gente vive, é uma boa notícia. Mas a boa notícia, mas lembrando que a luta muitas vezes significa isso mesmo, né? Pois é, mas... Você vê uma ameaça no ar, assim, Não. Eu acho que é um acordo e que a direita resolveu, por hora, né? Ceder, né? Mas acho que esse setor de Santa Cruz é muito perigoso. O que eu ia contar é que eles, um grupo identificado com esse setor, em La Paz, eles também existem em outros departamentos, espancou um dirigente da Federação dos Mineiros, e ele veio a falecer hoje de manhã. Eu li. Então, mesmo na comemoração, a gente tem que estar muito atento, porque esses caras vieram para ficar, né? Por um tempo no mundo. Eles estão muito... Ana, e o que você pensa dessa eleição maciça das mulheres ao Senado boliviano? Esse 56% do Senado será composto por
por mulheres, a metade do mais, entendeu? E a maioria do Congresso indígena e mulheres. Isso não é uma transformação? É uma transformação. Posso acrescentar, Ana, um complemento aí para a pergunta? É o seguinte, a gente tem conversado habitualmente sobre o papel que as identidades têm tido nos movimentos sociais. E, na verdade, a conclusão que a gente sempre chega aqui é de que esses movimentos identitários têm capitaneado todos os processos, ou quase todos os processos. Você comentar sobre isso aí. Na Bolívia, tem uma questão cultural muito importante. As culturas Quechua e Aymara, principalmente, que é da parte andina, né, são culturas de presença feminina e de força da mulher muito importantes. Então, tem uma coisa que vem da ancestralidade deles, né? Elas têm um papel na comunidade, importante. Muito importante. Muito importantes as tarefas que elas têm, né? Elas cuidam do dinheiro da família, elas cuidam dos casamentos, elas cuidam dos ritos religiosos. Então, isso tem esse passado, né? Combinado com uma onda mundial de fortalecimento e evidentemente, porque não foi só o MAS que elegeu mulheres, né? A gente pode explicar por essa questão, metade. Os outros partidos também tiveram que colocar indígenas e mulheres para contrabalançar, né, para dar resposta à questão que transcende lá e muito a ideologia. Né? A ideologia, né? Então, não é que transcende a ideologia, eles tiveram que fazer isso para disputar o MAS, né? Porque o MAS estava levando, nos últimos tempos, era o único partido dos indígenas, das mulheres, das identidades. É interessante isso, é um fenômeno político curioso, né? No bom sentido, né? No sentido que leva a uma participação das mulheres e dos indígenas importante, né? Maior, aumento. Confirma o que a gente estava dizendo nesses tempos, nesses programas todos que a gente tem feito. Porque isso a gente observa em outros movimentos também. Em outros movimentos, por exemplo, o Black Lives Matter lá nos Estados Unidos, você vê também uma presença de mulheres. Eu vi os discursos, muitos dos discursos mais importantes, mais significativos, eram mulheres que estavam fazendo. De certa maneira, assim, até mesmo, assim, há essa interpenetração desses movimentos identitários, de várias formas. A gente costuma brincar sempre, né, dizendo assim, o homem branco de classe média europeizado já deu. Tudo que ele podia fazer já fez. É um desastre permanente, então é na hora de mudar no Chile também, né? No Chile. A grande organização social e política de base que enfrentou nas ruas o ano passado o governo Piñera e que gerou esse movimento, porque o regime, que era pinochetista ainda, né, com muito entulho pinochetista, teve que responder ao anseio popular, e eram as mulheres, elas puseram milhões nas ruas no 8 de março desse ano, milhões, é um negócio impressionante. Eu estive no Chile em janeiro, antes da pandemia, e são as mulheres a linha de frente da organização, e elas organizam tudo, são mulheres indígenas, são mulheres lésbicas, são mulheres, elas consideram, eles chamam de dissidência sexual. Quando eu vi aquela coreografia inventada no Chile, eu falei assim, gente, isso é matador. Isso aí provavelmente, eu pensei nisso, a gente falou sobre isso. Isso aí acender um negócio que eu não sei como eles vão conseguir apagar mais. E aparentemente acendeu mesmo. Eles tiveram que fazer essa proposta de constituinte paritária, que é inédita. Não sei, Regina, se você sabe de uma... Não me lembro de ter outra coisa desse gênero, não. É uma constituinte paritária que vai ter também cota para os mapuches, que são uma minoria, mas são uma minoria muito expressiva e muito maltratada historicamente no Chile, né? Me explicaram lá, porque eu também perguntei, por que a elite chilena tem um ódio, assim, tipo Weintraub,
da história dos Mapuche. Né? E aí, o negócio é o seguinte, além deles serem uma minoria étnica, eles têm territórios cheios de madeira, cheios de territórios que eles querem preservar, como os nossos indígenas preservam parte da nossa natureza, né? E a indústria madeireira quer esses territórios. Então, a demarcação do território Mapuche, que é uma palavra de ordem que eles, é uma bandeira que eles, vai contra os interesses totais da indústria. Como aqui também. Pois é. Então, mas é muito interessante, porque toda manifestação pode não ter nenhum Mapuche presente. Alguém comentou... Eles botam a bandeira Mapuche. Ana, voltando um pouquinho, assim, alguém comentou que há muito capital, alguém comentou aí agora, que há muito capital brasileiro no agronegócio de Santa Cruz de la Sierra. Sim, é verdade. Exatamente. Achei que são dessas informações que mostram a interconexão da direita no continente, né? Na verdade, elas conectam via terra. Essa questão da elite chilena parece com a da Argentina também. Eles se acham europeus, onde as populações indígenas são minoria, e a elite se acha europeia e trata do país como se fosse, tanto a Argentina quanto o Chile, nisso é muito parecido, entendeu? Eles têm essa distorção da realidade deles, do próprio país. Se acham europeus, mas não são, porque vai assistir o filme feito, a gente fez agora, aquele, como é que chamava o filme que fez um sucesso danado? Subiu o nome aqui. Hein? Esse que morre todo mundo. Um filme que fez sucesso onde os americanos chegam numa cidade interior para caçar brasileiros e... o Bacurau. E que tem um casal de sulistas que diz, não, mas a gente não é feito esse povo, a gente é outra coisa, a gente é branco, a gente é europeu. Isso. Os caras já executam ali mesmo. É o casal do Bacurau, Exatamente. A elite latino-americana acha que não é latino-americana, que é europeia. Mas é um equívoco que ela comete, né? Um erro também. No frigir dos ovos, ela é frita também. Bacurau é uma síntese tão real, né, do que a gente vive, com todas as metáforas e simbolismos, né? Sensacional. Mas, Ana, eu vi que você tirou umas fotos lá e você foi para a comemoração, você foi para o abraço lá na Bolívia. Como é que foi isso? Você foi para a rua? A rua estava muito fizeram... Eu sei que nas eleições tinha muito exército na rua, né? Como é que foi depois na comemoração? Se o Sérgio puder mostrar aqui algumas fotos... Depois eu queria falar aí com a nossa ouvinte, o telespectador, como é que se fala nessa era da internet? Tem um termo aí que não só há um casamento de capitais e uma inversão brasileira na área de Santa Cruz, como o governo brasileiro, na mão desse cidadão chanceler, conspirou o golpe boliviano, né? Conspirou. Então, essa vitória na Bolívia é uma derrota da diplomacia do Bolsonaro, é uma derrota importante da diplomacia do Bolsonaro. A comemoração foi foi no sábado seguinte à eleição, porque a apuração só terminou na quinta-feira, depois do domingo, né? Mas já se sabia o resultado, e a comemoração foi em El Alto, na cidade vizinha, que é digamos assim, a cidade revolucionária da Bolívia. E lá é uma coisa muito, muito estranha para nós, né? O nosso padrão. Ficaram o presidente eleito, o vice-presidente eleito, senadores, toda a turma do mais num palco, horas e horas e horas de pé, para ver o desfile passar. Que desfile? Desfile de comunidades, de sindicatos, de associações. Maravilha. Não era um desfile militar, né? Não era um desfile de soldados. Ai, que inveja, que inveja, que inveja. Não, e passa, assim, Associação dos Artesãos de Linho da província de... Estou chutando, tá? De Loaiza. Passando os grupos, né? E esse é a bandeira da Bolívia e vão passar esses grupos, e
E o que eles fazem? Eles passam na frente do palco, do palco principal, onde estão as autoridades têm que acenar para eles, e eles acenam para as autoridades, ou seja, há um ritual de festejo, de comemoração com os eleitos, né? Mas os eleitos ficam lá. Você imagina um presidente aqui eleito ficar, assim, tipo, 6 horas de pé, recebendo... Me lembro de um que ficaria, mas... Talvez quando fosse mais jovem, né? Os 2 eleitos, o Luiz Arce e o David Choquehuanca, são razoavelmente mais jovens do que... São bem jovens, são bem jovens. Estão na faixa dos 50 anos. Mas, de qualquer maneira... Esse a que eu me refiro falou que está com tesão de 20. Ultimamente ele só fala nisso. Então, acho que ele seguraria. Aliás, fez aniversário ontem. Fez aniversário ontem. Quem será? Mas isso é muito bom, isso é muito bonito. Pelo menos a gente tem alguma coisa para fechar, alguma esperança, é sinal de que nem tudo está perdido e que esses fenômenos podem acontecer aqui também, aconteceram lá pelo lado negativo, pelo lado positivo também, no Chile a mesma coisa. Podem. E vão. E podem, e devem, e vão. Entendeu? Certo? Mas vai depender disso também, das identidades, da gente, da esquerda, compreender o gigantesco papel que elas estão representando na mobilidade social hoje. E vai depender da mobilização popular também, né, gente? Ir para a rua... No caso do Chile, as mulheres tiveram uma participação enorme desde o início, e no caso da Bolívia... Também, né, por questões culturais, né? Exatamente, nunca pararam de ter. Aqui eu estou sentindo muito, muito desligada essa movimentação identitária, entendeu? Para a gente conseguir alguma coisa que possa realmente vir a ser um movimento, entendeu? Mas é o nosso caminho, não tem jeito. As eleições agora, os candidatos, até por causa daquela coisa que foi votada no Supremo sobre a cota, a divisão equitativa do fundo, para candidatos também de origens étnicas e tal, eu senti uma renovação. Há uma enorme presença com bandeiras correspondentes, né, entre as candidaturas. Pode ser que a gente esteja começando também uma visão. Porque, para mim, assim, acho que se você puser representatividade real nas câmaras, gente, pode relaxar. Eles dizem que o mercado dá conta, não dá não, mas democracia, quando é de verdade, dá conta. Põe a representatividade real e pode esquecer e relaxar, porque provavelmente as coisas se encaminham. Claro. É bem diferente, é bem diferente. É verdade. Nós seremos um país justo com maioria de negros na representação, mulheres negras que carregaram nas costas esse país. Exatamente. Construíram, né? Estou aqui, construíram. E não essa elite fajuta da qual fazemos parte. Fazemos, mas assim, como linha auxiliar dos movimentos populares... Distanciamento crítico. Realmente, morro de vergonha do grupo social do qual eu faço parte. A elite brasileira é de vergonhar qualquer um, claro. É de vergonhar qualquer um. Verdade. Mas, assim, me sinto hoje muito mais realisticamente próximo do povo brasileiro, não só porque sou desempregado e ferrado, como depois que a imprensa foi para o vinagre aconteceu, né? Mas também porque simplesmente não dá mais, gente. Não é brincadeira, a gente fala rindo, mas não é. Homem branco, de classe média, hétero, de meia-idade, sinceramente, não tem nada a oferecer para a civilização mais. De verdade, não é? Esse de meia-idade aí toma uma facada no nosso povo. Você é muito otimista, meia-idade. Muito otimista, você. Eu já estou saindo da meia-idade. Olha só... Não dá mais. É uma concepção antiga, patriarcal, estúpida, escravagista, exploradora. Não dá mais. Ninguém aguenta mais. É verdade, é verdade. É a mais pura verdade. Nós falimos totalmente. Gente, ontem eu fiz uma entrevista aqui no Estação Sabiá com o Gilberto Gil, e aí citei para ele uma frase do Darcy Ribeiro, que o Darcy, numa entrevista que eu fiz com o Darcy também, que ele dizia o seguinte, que o Brasil, o destino do Brasil é ser uma sociedade mestiça e bela, mas só depois que a gente se livrar dessa herança de brutalidade que queima a gente como carvão.
Então, a gente tem um destino, mas a gente tem uma herança aí que a gente tem que acabar. Muito grande, é um mandamento herdado muito nocivo, muito entranhado. Vamos aceitar também o seguinte, né? Assim, essas ondas idas e vindas de unos de todo tipo nesse mundo, de capitalismo para cá e para lá, é sempre com estupro. Na verdade, as mulheres, coitadas, estão pagando o pato de muitas formas, porque vi uma matéria outro dia sobre a origem do DNA brasileiro. O DNA, que se você rastreia para o macho, para o homem, é europeu. O DNA mitocondrial é indígena e negro. Você sabe o que isso significa? Isso é estupro. O país inteiro é um país baseado no estupro. Um amigo meu brinca dizendo assim, claro que não podia dar certo, a gente foi construído em cima de um cemitério indígena. Primeiro a gente matou os índios, aí construiu um país em cima. Então, a gente tem esses problemas, são dívidas que precisam ser pagas e começa por reconhecer que elas existem, né? Os americanos têm uma coisa muito parecida, hein? Os americanos têm um histórico muito parecido. Muito parecido. E também começa por reconhecer a dívida. A primeira coisa a fazer é isso. Já vi gente falando em reparação. Juridicamente, buscar reparação mesmo, indígenas e negros se organizando para isso. Acho justo e está na hora. A Europa já está pagando um preço enorme com essa onda, com essa volta, esse refluxo todo que os países que foram secularmente explorados pelo a vingança do colonialismo. Estão lá e estão alterando a realidade europeia, fazem parte da realidade europeia hoje. Países como a Dinamarca, como a Alemanha, como a Suécia, convivem com uma mistura de raças, entendeu? Que fazem parte do país hoje. Não tem como você evitar. É o preço que eles estão pagando para se reestruturar diante dessa mesmo estão perdendo o bonde, viu, Miguel? Porque a China que está botando dinheiro na África de verdade. Então, a Europa faz esse crime todo na hora de pagar as dívidas, e aí, inclusive, passar a existir dentro da África, porque quem puser dinheiro na África, como a China está fazendo, em 10 anos, é sócia de um país, de um continente muito pujante. Claro. O que não falta é gente, criatividade, inteligência, disposição, recursos de todo tipo. A China está fazendo isso. Não é à toa que eles vão. Bom, vai ser bom também. Vai ser muito bom também, porque essa hegemonia branca realmente deu o que tinha que dar, né? Vamos ver. E a China sempre foi historicamente explorada, né? Foi até explorada pelo Japão, entendeu? Para você ter ideia de como a China. Mas a China é explorada, mas está lá, né? Ninguém conseguiu dobrar aquele negócio. Exatamente. Em 4.000 anos. A China nunca foi imperialista, colonizadora, não. Nunca foi Eles não têm esse interesse imperialista também, não. Mas olha só, eu queria convidar a Ana para continuar aqui no nosso bate-papo, mesmo que a gente mude de assunto um pouco, porque tem outras coisas que a gente tem que falar aqui. E aí, da pitaco. A Ana é jornalista, tem opinião formada sobre tudo, como diria. Que música é essa? Opinião formada. Belchior, né? Belchior, exatamente. Opinião formada sobre qualquer coisa, não sei se é Belchior, Não, é Raul. Raul. A mesma opinião formada sobre tudo. Mas aí vocês fizeram aí uma charge sobre a Lua. Por que foi isso? Foi bom assunto, já que falamos de Raul Seixas, Belchior. O Miguel estava conversando sobre isso depois. Eu, por acaso, citei uma frase musical, né? Porque a Lua é alvo dos poetas, seresteiros, namorados. E nós vimos que a Lua não tem muito não está com essa bola toda sem trocadilho. Poética não, mas militarmente, comercialmente, ela interessa. Exatamente, interessa militarmente. Não ia ter aquele sax do Aroeiro? O Aroeiro ia fazer um solo aí. Esqueci disso. Esqueci completamente. Hoje eu passei o dia entregando o último retrato da Flia Araxá, né? Estou correndo, aí acabei fazendo essa charge, uma homenagem ao Georges Méliès, mas é porque a descoberta de mais água na Lua acelera um pouquinho mais uma corrida que a gente já está vendo acontecer em direção ao nosso sistema planetário, começando pela Lua e por Marte, que é uma corrida de milionários e potências imperialistas. É um negócio assim, que exclui completamente a humanidade. Então, cada vez mais, aquilo que não pertencia a ninguém passa a ter dono. Eu falo da água, do espaço sideral, dos planetas, dos outros planetas.
Porque quem é o dono da Lua? De alguma forma, barraios. Quem é o dono da Lua? A Lua tem Não, dono? a Lua é, por convenção internacional, não pertence a ninguém, assim como o espaço. Existe um tratado. Mas é evidente que o tratado é só Vai ser papel de quem assinado. conseguir chegar, né? É só papel assinado. Posse, da Lua. digamos assim, posse é 98% do direito, não é isso? É o que o pessoal fala. Posse é 98% do direito. E as pessoas, essas pessoas que eu citei, quer dizer, estados imperialistas e milionários, estão pretendendo tomar conta disso. Eu e o Miguel fizemos 2 charges sobre isso, e foram as nossas charges recordistas em desinteresse do público. Exatamente. Deram menos ibope. Deram menos ibope. Talvez, duas charges complexas, na verdade, mas talvez por causa disso. Primeiro, que a notícia não se fez a correlação devida com esse fato. Está havendo uma corrida, de novo, ao espaço, dessa vez com objetivos mais explícitos do capitalismo. Os militares vão junto, mas quem está comandando é o capital, de forma explícita. Né? A gente pode pegar a Tesla, essas coisas assim, e vários milionários estão com esses projetos. A Tesla vai vir, provavelmente. E a água na Lua é assunto para Coca-Cola e para Nestlé. Né? Teve bombardeios na Lua para descobrir a água, quer dizer, já está começando uma guerra na Lua. O Elon Musk da Tesla já virá com um projeto aí sobre já tem. Não, agora, com essa história da água, ele provavelmente já devia saber disso há mais tempo. Há mais tempo que se sabe que a Lua tem água. Ela tem mais água descoberta do que parecia. Esse negócio do ataque, já tinham feito isso há um tempo já, que eles disparam contra a Lua para estudar sismologicamente, porque eles têm sensores lá, e também a emissão de coisas através de cromatografia, um montão de coisas lá. E eles estavam percebendo, assim, e há muito tempo fazia isso. Eu fiz uma charge algum tempo atrás, que era isso. Uma dessas autoridades na NASA falou que o ataque à Lua foi bem sucedido. Botei a Lua com um enorme rombo, um buraco, falei assim, pô, sem provocação nenhuma, né? Porque história é essa? Eu não fiz nada, estou quieta aqui no céu. Mas agora há um motivo, ela não está quieta no céu. Ela é uma fonte de recursos, de muitos tipos de recursos, estrategicamente. Aliás, você já sabe que já existe companhia celular organizando a distribuição de sinal. Alguém falou aí agora, alguém comentou aqui sobre banda larga na Lua. Vai ter banda larga. Eu acho que tem um outro fato importante, mais filosófico também, que é onde a água é a vida. Então, é interessante a gente ver a história da Lua também através dessa vida fora da Terra, entendeu? Que é importante a gente incluir isso. Mas talvez um tipo de vida... Mas é um lugar assim, se tem água, pode sustentar a vida, ou seja, você pode ocupar a Lua com muito menos custo do que se for transformar. Porque se você tem água, você pode fazer tudo, inclusive plantar. Exatamente. Então, na verdade, água é uma ferramenta, é um utensílio, é uma coisa que vai ser usada. Minha preocupação é geopolítica e capitalista. Isso significa mais uma fatia do universo que eles tomam da gente, de uma forma ou de outra. Filosoficamente falando. O sinal de Wi-Fi emitido da Lua é poderosíssimo. Cobre a Terra toda, enfim. Não vai ter lá. Vai precisar de ter lá, para poder justamente ocupar a Lua. Você vai poder... Eles vão levar o equipamento e montar bases. Certamente. Gente, e aí, passando aqui, passando essa história da embaixadora filipina, que a televisão mostrou tanto, ela batendo na empregada e tal. Agora, a notícia louca é que hoje o governo das Filipinas pediu ao Itamaraty para ordenar a Rede Globo a tirar do ar o vídeo de agressões à empregada doméstica. Como eu falei lá no nosso grupo, assim, isso mostra muito das Filipinas e do governo filipino, e mostra muito da nossa diplomacia também, porque as pessoas já sabem que nós somos assim, pelo menos olhando os nossos diplomatas, eles acham que nós somos assim também. Olha que coisa absurda. Num comunicado oficial do governo. Hein? Muita gente ficou com pena da Filipina, da moça que apanhou, porque ela já foi enviada para lá, né? Nós não sabemos. Não sabe o destino dela quando ela chegar lá, né? As Filipinas é um país exportador de mão de obra doméstica, né? Exatamente. Principalmente
Estados Unidos tem muito filipino, para a Ásia mesmo, ali, para a própria Ásia. Uma porcentagem das contas públicas dos ingressos, assim, tipo 15% de exportação de mão de obra semi-escrava, porque esse é o... Né? Isso, nesse governo... A mão de obra é uma commodity real lá nas Filipinas. Eles ganham muito dinheiro com isso, entendeu? E, como diria o Bernie Sanders, é o capitalismo estúpido, né? Capitalismo estúpido. Mas parece que alguém falou também que é muito comum nas classes altas nas Filipinas agredir os funcionários, agredir os empregados. Não sei se isso é verdade. Então, você bate no empregado como se fosse uma laranja, pode ser. Porque é uma commodity. Alguns países são muito estratificados. Diz que a Índia até hoje tem muito problema com casta, apesar de ser proibido por lei. E esses países estratificados, para mudar a realidade social aí, nossa senhora, vai ter que ser uma reconstrução do ego de superar a tradição, religiões, tudo. Vai dar trabalho. É bom lembrar aquele filme coreano que fez muito sucesso aqui, os Parasitas. Parasita. Mostrava muito essa relação completamente desequilibrada, distorcida, entendeu? Que é muito semelhante. É um produto daquele capitalismo que cresceu de uma maneira completamente desregrada e absurda nesses países. E não o dá capitalismo só cresce de forma desregrada, convenhamos, né? Não tem... Em alguns eles aparentam uma certa ordem, entendeu? Mas olha só, não dá para livrar a cara do Brasil também não, né? Isso também Não, claro que não, claro que não. Nossa sociedade é escravocrata, bateria alegremente. A gente não ouviu ainda a opinião do Ministério das Relações Exteriores sobre isso. O que eles vão dizer, entendeu? Ele deve estar pensando lá o que ele vai dizer. Não sei se vocês se lembram, há uns 3 anos, mais do que isso, foi no final do governo Dilma, quando estava muito difícil conseguir empregada doméstica, porque ela tinha melhorado de vida, a economia melhor. A elite paulistana, numa reportagem da Folha aqui muito chocante, estava importando Filipinas para... Filipinas, exato. Bem lembrado. Bem lembrado. Bairro top, né? Bem lembrado, exatamente. É um absurdo. Uma parte da nossa elite bateria alegremente em empregados se o pessoal deixasse. Bateria. Bate mulher, bate pobre, bate índio, bate mendigo. Por que não vai bater em empregado? Por que não bater em empregado? Está pagando, inclusive, né? A Olga de Mello, que é nossa amiga aqui, dizendo: mulher opressora reproduz o machismo sempre. Sim, claro. E o capitalismo, claro. Verdade. Verdade. Mas, gente, olha só, estamos chegando aqui no final do nosso programa. Uma vez, concluindo que o capitalismo não funciona. Não venham com esse papo. Claramente não funciona. São duas coisas que não terminam bem, a nossa pauta e o capitalismo. Exatamente, é verdade. A gente não cumpre nunca a nossa pauta e o capitalismo. Não, mas também não cumpre o que promete. Não. Cumprimos bastante, trouxemos uma convidada maravilhosa que foi maravilhosa, Ana. Queria agradecer. O público, como sempre, muito bom. O público aqui ao vivo, muito bom. Vamos agradecer muito ao público. Nossos parceiros aí na conversa, né? Olha só, a Graça Salgado está dizendo: o governo acaba de revogar o tal decreto que dava início à privatização do SUS. Acho que nós. Foi o nosso programa aqui, com certeza. Gente. Mas assim, eu vou publicar a charge assim mesmo, porque isso significa eu Tá certo, tá certo. Também vou. A gente não pode acreditar nesses decretos e não decretos do Bolsonaro. Vai que ele é decreto de novo. Não. Mas ele está falando a verdade. Esse decreto é verdade. Se a gente deixasse, passaria. Exatamente. Então, gente, agora a gente vai acabar muito bem o nosso programa, agradecendo a todos que estão assistindo, agradecendo a presença da Ana Cristina, que foi maravilhosa, e eu mandando um beijo para todos vocês, para todo mundo que está aqui assistindo. Nós vamos mostrar um vídeo que não é de agora, é um vídeo de 2019, do Chile, do Inti Illimani, cantando O Povo Unido Jamais Será Vencido. É desse movimento que acabou gerando essa mudança. É desse movimento, é maravilhoso. Então, boa tarde a todos e um beijo.
Tchau, Ana. Tchau, Aroeira. E arrepie-se. Arrepie-se. E fiquem aí, escutem, vejam o clipe, que é lindo, realmente. É lindo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.